Aí eu vou tentar hoje falar 2 lições, Jane, porque para ver se vai dar tempo de terminar o ano. Ficou bem corrido. Essas últimas semanas eu não consegui preparar o material, aí acabou ficando bem corrido. Deixa eu só ver quem está querendo entrar aqui agora, que eu não estou conseguindo ver. Cristina Carvalho. Você mesmo. É que eu uso o telefone e o computador. Porque trava muito o computador, aí eu uso o celular e a Thaís conseguiu voltar. Mas acho que caiu de novo, né? Ah, não, tá aqui. Thaís, me escuta? Sim, estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Ah, tô. Deu certo aí a internet? Menina, não estou conseguindo conectar no notebook, só no celular. Agora eu não sei. Tá aparecendo a minha foto aí? Não. Mas por mim pode ficar assim, não tem problema não, tá? Pode ficar assim, porque até Pode. arrumar. E gasta mais dados também se você tiver com problema na internet. Eu vou ter que atualizar aqui meu computador. Então tá, Cris, vamos começar então. Vamos. Você pode orar para a gente começar? Sim. Então vamos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por este dia, por esta noite, por essa oportunidade que o Senhor nos proporciona, por esse momento ímpar, Senhor, o momento a qual escolhemos estar aos teus pés, meu Pai, ouvindo da tua palavra, para poder, Senhor, aprender mais de ti. Usa a tua serva nesta noite, meu Pai. Fala conosco nesta noite, aquelas irmãs que vão ouvir depois, meu Pai, toca no coração delas, conduza elas, meu Pai, com cada palavra, cada coisa que vai ser falada, Senhor, que seja para nossa edificação, meu Pai, e que possamos praticar, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos deixou. Te peço também, meu Pai, pelos pedidos de oração do grupo, em especial a amiga me fugiu o nome agora, da Francesca, Senhor, visita essa menina, Senhor, traz cura sobre a vida dela, meu Pai, traz libertação, salvação, visita cada uma irmã deste grupo, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada uma, Senhor. O Senhor conhece o desejo, o anseio, Senhor. Então, toca, Senhor, na vida de cada irmã, de cada família que está aqui neste grupo, participando desse estudo, meu Pai. Que possamos ser blindadas pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que nos alcança, Senhor. Senhor, continua conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, Jane, a gente está falando da mulher sábia, né? E hoje a gente vai falar que a mulher sábia não é briguenta. Eu vou tentar fazer 2 lições hoje, talvez vai ficar um pouquinho corrida, mas vai dar certo, tá? Na hora que você quiser participar, você e a Thaís pode tirar do mudo e falar, tá? Ah, tá. Como a Bíblia, a primeira pergunta que a gente tem é como a Bíblia descreve a importância de uma comunicação importadora. Então, a gente tem lá em Provérbios 15:1 que fala: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita ira. Em Tiago 1, do 19 ao 20, fala: sabei isso, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, aqui a gente está vendo da importância da nossa comunicação, principalmente em casa, né? Às vezes, na pressa, a gente acaba expressando aquilo que não é a nossa vontade, né? Às vezes a gente está na correria
e quer resolver alguma coisa e algo sai fora do lugar, né, como a gente imaginou, e aí a gente precisa de ter calma, né, precisa de ter paciência, calma, para não perder o equilíbrio. Então, esse texto, ele fala disso, que a gente precisa cuidar dessa comunicação, para não despertar a ira nas pessoas, né, e principalmente na família, que é o nosso dia a dia, são as pessoas mais próximas, né, é quem nos acalma e quem nos irrita ao mesmo tempo, né, porque são as pessoas que a gente não tem como fugir, né, que está ali a todo tempo. Então, uma resposta calma, ela pode evitar uma discussão, diminuir até uma tensão, de repente estar numa conversa ou numa situação já mais tensa por si só, né, uma pressão maior, e tende a ficar todo mundo mais irritado, principalmente o homem, né, o marido, o homem, ele é um pouco mais nervoso, mais explosivo do que nós, né, do que as mulheres, e a gente precisa de tentar acalmar e ajudar nessa hora, né, porque às vezes a gente dá uma resposta tão dura, às vezes a gente nem parou para pensar, né? Simplesmente respondeu. Depois a gente pensa com calma e chega à conclusão que nem precisava daquele tom, né? Daquela resposta. Poderia ter sido mais tranquilo, né? Então a gente pode, né? Numa resposta ríspida, aumentar esse conflito, aumentar uma discussão ou gerar uma discussão, né? Isso nos mostra sobre a sabedoria, né? Que a gente deveria estar, como o Tiago fala, né? Que nós precisamos estar prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E a gente vê hoje as pessoas não têm mais paciência para ouvir, né? Você vai ouvir um áudio no YouTube, no WhatsApp, põe lá no 2.0. Não quero ouvir, já quero logo, né, passar dessa mensagem, dar uma resposta aqui e pronto. Só que muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente perde as informações. Isso acontece direto comigo, quando eu estou com pressa e quero ouvir rápido para responder rápido, e depois eu vou ouvir com mais calma no 1.0, eu vejo que eu perdi vários detalhes da conversa. E além de ter perdido algum detalhe, eu posso ter, pode ter me gerado uma interpretação diferente do que a pessoa queria dizer, né? E aí, naquela digamos, naquela emoção de responder logo, a gente pode estar dando uma resposta que pode não soar bem para quem está ouvindo depois. Né? Se a gente não entender a mensagem, não parar para ouvir, pensar antes de responder, principalmente se for alguma coisa que irrita, né, que está gerando um conflito. Quantas vezes por mim mesma eu digo isso, que às vezes eu leio um e-mail, uma mensagem, gera um estresse, eu já quero responder, mas quando eu leio de novo, eu respiro, vou tomar uma água, um café e depois eu vou responder, a interpretação muda e a forma que eu vou falar muda. E muitas vezes eu vejo de outra forma ou respondo de outra forma. Não sei se acontece com vocês, mas comigo é algo que acontece com frequência. Cristina, a gente aprende isso com maturidade. A gente, quando é muito nova, no início do meu casamento, eu pecava muito em responder na hora, sem pensar, com ímpeto, que tem sempre a razão, né? Uhum. Aí eu acabava por atropelar as coisas. Hoje eu me calo, espero passar o momento, depois que ele esqueceu, que está mais tranquilo, o esposo, que eu falo, sabe o momento que você me respondeu assim? Você me respondeu mal, você estava nervoso, mas não falo na hora, eu me calo. Com o tempo você vai aprendendo isso. Já É uma sabedoria, né? E eu dou curso de atendimento, qualidade no atendimento, eu uso muito provérbios, porque se atender o cliente, se ele chega nervoso, como é que você faz? Fala mais baixo do que ele, fala que entende ele,
sabe o que ele está passando, que ele está certo, mas a gente pode resolver assim, assim. A gente costuma fazer muito curso de oratória, mas não tem um curso de escutatória, Ah, legal. de aprender a escutar. A gente não tem paciência. Hoje nós somos imediatistas. A gente já acha que já sabe o que o outro vai falar, ou que o outro não tem importância o que o outro vai falar, e você atropela. Já vai falando o que ele queria falar, já vai falando ele como se já soubesse. É falta de empatia, falta de paciência, falta de amor. E hoje, com a comunicação em WhatsApp e meios de comunicação é muito estranho, porque você pode entender que o outro está lá do outro lado, com raiva, falando num tom diferente, você responder mal alguém porque você não entendeu o que ele quis passar de mensagem. Por isso que é importante separar, pensar, responder em outro momento. Verdade. Ver se você entendeu. E aqui nesse item 2, você até já entrou, né, de como evitar esses conflitos negativos nos relacionamentos, né? Que é o que você falou, é abaixar o tom, né? Se a pessoa chega nervosa, você vê que o marido tá nervoso, o filho tá nervoso, ou no trabalho, né? Você abaixando a voz já acalma a pessoa. Porque se você sobe a voz e fica nervosa no mesmo tom, aí são dois nervosos para controlar. E se Só você piora. fala num tom mais baixo, a pessoa escuta que está gritando e fica com vergonha. É, verdade. E aí tende a se acalmar, É, né? A ouvir o é que como você se está a gente falando, estivesse falando assim, por que você está gritando comigo? né? É verdade. Aí aqui em Romanos 12:18 fala isso. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Porque o relacionamento, ele é de duas pessoas ou mais, né? E nem tudo está no seu controle. Mas o que está, né? Como você disse, chega alguém gritando, você não consegue, você não pode fazer ele parar de gritar. Mas você pode falar Acalmar. baixo para você controlar o seu tom, você continuar na paz e você transmitir a paz para ele. Ele não está te transmitindo paz e você não vai conseguir gritar com ele e falar, olha, fala baixo, né? Preciso de paz, não vai resolver. Faça a sua parte, né? Em Efésios 4:2-3, ele também fala com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar, o negócio na minha frente aqui, a unidade do Espírito no vínculo do coração, acho que é coração, né? E da paz. Ah, tá aqui. No vínculo da paz. São os frutos do Espírito, né? Que tem coisa que a gente só consegue quando a gente se converte ali de verdade, né? Pede o Espírito Santo para fazer a transformação, para Eu viver ia ali falar os sobre frutos, isso. né? Se a gente não tem o fruto do Espírito, a paz, a benignidade, a bondade, a temperança, a gente tem que lembrar de todos eles para botar em prática, porque senão a gente perde o controle mesmo, né? E principalmente, assim, aquelas irmãs que já são mais nervosas por natureza, né? Essas, então, precisam ali de buscar, né? Falar, às vezes a pessoa fala, eu não consigo, é porque você já é mais calma, eu não sou, mas Tem até não, um não livro é só isso, né? relacionamento, temperamentos, os 5 tipos de temperamentos, né? Porque Jesus usa o que a gente tem. O que a gente tem de mal, a gente transforma, é transformado. Mas o que a gente tem de bom, ele é usado. Então, eu tenho a facilidade para comunicar em público, mas eu tinha a altivez, a arrogância, essas coisas eu tive que dominar com os frutos
do espírito, para não ser grossa, para não magoar ninguém. Eu tenho uma amiga que fala comigo que eu, quando vou pregar o ID, que eu devo falar assim, aceita Jesus, senão você vai morrer e vai para o inferno. Pelo tom de voz. Minha filha fala assim comigo, mãe, você está brigando comigo? Eu falei, estou não, só estou falando. Tem que dosar, né? Olha a mensagem, né? É Que você porque está passando e o que ela está entendendo, né? eu sou fiscal e eu só trabalho com homens, em matadouro, frigorífico, e eu entrei aos 22 anos. Então, se eu não impusesse a voz, e lá os equipamentos são muito altos, então eu tenho uma voz, a voz mais forte e o jeito de falar também. Com o tempo foi mudando. Mas quando ela era pequenininha, que era assim, mãe, você está brigando com o Júlio? Júlio fez alguma coisa? Legal. Tinha alguém tentando entrar aqui, gente, mas eu não consegui aceitar. Não está aparecendo para mim, não. Eu acho que caiu a hora que eu fui tentar aceitar aqui. Aí eu não consegui. Não sei se eu que demorei ou se a pessoa caiu. Não sei. Quais são os sinais de uma pessoa briguenta e como podemos evitá-los? Né? Em Provérbios 21:9 fala: melhor é morar num canto do eirado do que junto com a mulher rixosa, numa casa ampla. A contenda frequente torna qualquer ambiente insuportável. A mulher rixosa é a mulher que não tem sabedoria, né? É a mulher briguenta. O conforto material, você pode estar numa mansão, mas se você não tiver paz, né? Se for aquela mulher goteira, né? Que sempre está reclamando, brigando por tudo, estressada, nervosa, não tem, né, marido que queira voltar para casa, não tem filho que queira ir para casa cedo, né? Porque tem conforto, mas não tem paz. Não tem paz no lar. Então, o espírito briguento, ele afasta, enquanto a mansidão, ela aproxima. Né? Às vezes você está numa casinha humilde, né? Mais humilde, mais apertadinho que seja, as coisas estando arrumadinha no lugar, casinha cheirosa, né? A mulher ali calma, esperando o marido para conversar, os filhos, né? É diferente, né? Diferente de você estar num ambiente briguento. E é tão pesado, né? Que falta paz, né? E não tem nada que compense a paz, né? Nada consegue substituir a paz no ambiente. Timóteo 2:8 diz: Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Nessa passagem, Paulo ele está falando que a oração agradável a Deus está ligada à condição do coração, né? Então, as mãos santas aqui, elas simbolizam uma vida limpa diante de Deus e dos outros. A ira e a contenda, ela prejudica a comunhão e enfraquece a vida espiritual. Tanto é que quando a gente tem alguma discussão, né, seja em casa, seja no trabalho, seja com o vizinho, no trânsito, né, qualquer tipo de discussão, a primeira coisa que a gente perde é a paz, né? A gente não fica bem com a gente mesmo, né? Aquelas confusões ficam na nossa cabeça, né, ali martelando, você fica pensando, repensando, né, processando aquilo traz um peso e tira a paz. Você pode até ter a razão, mas no meio de uma briga, de uma ira, você acaba saindo com a cabeça pesada, sem paz, né, se questionando se você teve a atitude certa, se não teve, se você tem ali, né, Deus, tem o Espírito Santo, você já está ali, o Espírito Santo já te incomodando, olha, tem que perdoar, tem que ir lá, tem que consertar, tá errado. Então, a gente precisa de ver se esses sinais de mulher briguenta não tá dentro da gente, né? Se a gente não tá ali dando uma resposta sem pensar, se a gente não tá
agindo no automático, se a gente anda muito pressionado, né, muito apreensivo, ansioso, é algo que vai gerar aí um escape em qualquer momento. Você pode instalar aí e dar uma resposta ou gerar um conflito, uma ira, até mesmo desnecessário, né? Ô, Cris, você falando do Espírito Santo, a gente verdadeiramente tem que estar muito conectado com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, quando você é conduzido por ele, pode vir a ira, a raiva na hora do desespero, você ouvindo a voz de Deus, aí vai te direcionando, igual a irmã falou ali, o que fazer. Olha, não vou responder agora, né? Você ouvindo a voz, olha, não vou responder. O que eu vou fazer? Você até começa a orar em espírito, ou então, olha, vou fazer alguma coisa, alguma estratégia, né? Então, o Espírito Santo ele vai te conduzindo, né? Para você ter uma atitude correta, uma atitude, né, no momento, né? Então a gente tem que estar, a gente verdadeiramente a gente tem que estar conectado com o Espírito Santo 24 horas ou mais. E é até assim uma luta carnal, né? Porque a carne contra o espírito. Porque a gente quer responder, né? A gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Como a Jane falou, às vezes é o momento de você ficar quieta, né? De ter um silêncio, para depois você voltar nesse assunto. Mas a carne não quer, a carne está ali, né? Querendo explodir ali, está querendo resolver logo o assunto. E muitas vezes o espírito está ali, calma, não é agora, né? É silêncio que ele está pedindo. E a gente está ali numa luta, numa batalha mesmo ali espiritual, né? O espírito contra a Silêncio, carne. atitude, né? Exato. Então, 1 Pedro 3, do 3 ao 4, diz: não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro ou aparato de vestuário, mas o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, e que é de grande valor diante de Deus. Então, Pedro aqui, ele não condena o cuidado exterior, né? A gente pode, sim, deve se cuidar. Mas ele ensina que o verdadeiro caráter, ele está dentro de nós, né? Então, não adianta ser uma mulher ali, uma esposa, uma mãe, né, super cuidadosa, uma mãe que, né, tá ali se mantendo com a beleza, né? Tudo certinha, fazendo ali tudo que é bonito, né? Vamos pintar a unha, vamos arrumar o cabelo, isso está tudo certo. Mas se por dentro o seu coração tiver ali como uma mulher rixosa, né? A mulher briguenta, encrenqueira, que quando abre a boca para falar já estraga ali toda a maquiagem, toda a beleza, né? Porque já destrói ali, já destrói os amigos, né? A família com uma frase que ela solta, né? E em Gálatas 5, do 22 ao 23, ele fala do fruto do Espírito que a gente estava conversando, né? Então, a gente precisa ter esse coração e pedir a Deus, né, que o Espírito Santo governe a nossa vida. Que é o que a gente estava conversando agora, né? A gente precisa pedir para silenciar as vozes que não vêm dele, né, que não vêm do Espírito Santo. E deixar só a voz dele, para que a gente, no meio de uma confusão, no meio de um tumulto, né? A hora que o sangue sobe, a hora que a gente fica mais agitado, a gente consiga se acalmar, né? A gente consiga deixar o espírito prevalecer em meio a essa luta com a carne, né? E por último, nessa lição, compartilhe o momento em que escolheu paz em vez de briga. Qual foi o resultado? Então, a gente tem dois textos aqui. O primeiro em Mateus 5,9, que diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, aqui ele mostra que, ao contrário do que o mundo diz hoje, né, que a gente tem que ter a última palavra, a gente tem que defender, sim, né, os nossos direitos, falou assim comigo, falou assado, eu tenho que, né,
ir atrás do que é o certo, mas o que é o certo para o mundo nem sempre é o certo para Deus, né? E aqui Deus está falando da palavra dele, né? O que ser pacificadora, né? Nem sempre você vai sair como vitorioso de uma luta perante os homens, né? Mas diante de Deus, sim, diante de Deus, ele está vendo, né? Ele está vendo em nós ali uma ação, né? Algo que a gente está buscando andar conforme a palavra dele. E isso é importante para a gente, porque como cristãos, nós somos confrontados o tempo todo, né? Até com as leis, né? O dia a dia, os estudos, né? Na escola, na faculdade, no trabalho, até as regras do trabalho muitas vezes nos confrontam, né? Do que é o certo, do que é o errado, né? O que está sendo justo, o que não está sendo justo, o que é ser vitorioso diante de uma situação, né? Diante de uma exposição, né? De repente algo acontece no trabalho e você quer sair por cima, e você lembra, né? Não, eu sou cristã, eu não posso falar desse jeito, não é assim, né? Que eu aprendi, e o Espírito vai nos conduzindo ali para o melhor caminho. E pode não ser, aos olhos humanos, né? Que a gente saiu vitorioso da situação, mas a gente sabe que está agradando a Deus porque a gente sai com o coração leve. A gente sai em paz, a gente sai com consciência tranquila, o que muitas vezes, se a gente for para o lado mais humano, a gente pode até sair e achar, venci essa batalha, venci essa briga, mas o Espírito Santo vai ficar ali nos incomodando, né, mostrando aonde que a gente errou, né, a gente sabe que se a gente não age conforme a vontade de Deus, a gente não tem paz, né, e aí depois a gente sente nessa culpa, né, o Espírito Santo nos mostra o que está errado, qual foi, onde nós erramos, a gente precisa se arrepender, tem que se consertar, quem sabe perdoar, ou ser perdoado, né. Então, vocês até já compartilharam, né, Jane? Você falou do seu marido. Não sei se você quer compartilhar mais alguma coisa, ou a Thaís, em relação a uma experiência dessa, né, de briga, que se agiu diferente, né, de uma mulher briguenta. E Eu qual foi o resultado? passei esse ano, eu passei, antes de sair de licença, nós tivemos a troca de um gerente que trabalhou com a gente. Ele veio de Belo Horizonte para trabalhar lá, em Juiz de Fora, e ele teve a casa toda dividida, 16 funcionários que tinham os contra ele, tinham os a favor dele e os neutros, e eu estava neutra. Como cristã, eu escolhi ser neutra. Eu transitava bem entre ele e a esposa dele, que trabalhavam lá, e as pessoas contra. Mas eu fui chamada de covarde o tempo todo, porque eu não me posicionava. Mas Olha, eu saí de licença, ele me ajudou durante o tempo todo para eu sair de licença, falou que eu podia me tratar da minha saúde bem. Até hoje, ele e a esposa mandam mensagem para mim, mas logo depois que eu saí, ele foi exonerado. Foi olha, feita a justiça, não é que eu era a favor dele, não. Eu via que ele cometia injustiça com minhas colegas, mas eu preferi ter paz do que ter razão. Fiquei quieta para não cometer, porque eu tinha que ouvir um lado e ouvir o outro lado. Ele, como ele não estava com a gente já tinha uma relação de 20 anos de trabalho. Ele chegou querendo mudar tudo, mudar todo mundo de lugar, ameaçando todo mundo. Mas era a primeira vez que ele e a esposa moravam juntos, em 5 anos de casado. Aí eu ficava com pena de ver que compraram um carro zero, montaram um apartamento, e eles queriam tirar ele de lá. Eu falei, não é melhor sentar e conversar com ele, mostrar os pontos que ele tem que mudar para melhorar?
para ficar com a gente, já que ele quer morar aqui em Juiz de Fora. Acabou que ele foi exonerado como coordenador e ficou lá, permaneceu lá, tá de licença não, férias prêmio. E vai voltar a ficar lá. Ele vai infernizar o novo que está lá. Olha. Só que ele não vai estar em posição de chefia, ele vai ser liderado por alguém que fez com que ele saísse. Mas acabou que eu não fiquei mal com o lado que tirou ele e nem com o casal. Consegui. Você soube lidar com a situação, Eu né? soube lidar, mas eu fiquei doente também, né? Porque não foi à toa que eu tive peso, né? Porque era pesado. Eles trabalhavam de porta fechada. A gente não tinha acesso, não tinha com quem conversar. Adoeceu muita gente lá. As coisas que a gente cala, a gente acaba virando doença. Somando e fazendo com que a gente fique doente. E o que eu tive, a atrofia do cerebelo, tem a ver com estresse mitocondrial e tem a ver com doenças genéticas, como se não descobrir o caso, vai se atribuir ao estresse. E quem não vive estresse hoje? Pois é. Pelo menos dentro de casa, eu tento não viver. Eu tento viver da melhor, na minha comunidade de fé. E dentro de casa, eu procuro não viver sempre em paz. E no trabalho, se possível, tenho paz com todos. Que depender de você, né? Eu tenho paz com todos. Eu sou até odiada por uma colega de trabalho, porque ela acha que eu sou fingida, porque eu tenho paz com todos. Então, esse é o julgamento, né? Você não é tão boazinha assim. Eu tenho uma experiência. Eu tive um problema com a minha mãe e com meu pai, por eu ver uma situação e fui comentar. E aí gerou uma discussão. Aí, para não piorar a situação, eu me calei e falei: eu vou ficar quieto, que Jesus possa dar sabedoria a eles. Por quê? Porque a gente tem que honrar o pai e a mãe, né? Então, se eu continuasse a discussão, iria gerar outras situações. Então, na hora eu me calei, graças a Deus o Espírito Santo me conduziu a isso. Mas é difícil, né? Às vezes você vê a situação errada e você não conseguir transmitir isso e gerar briga, conflitos e outras coisas mais. Mas aí, graças a Deus, o Espírito Santo me conduziu a isso. Eu falei: Jesus, traga um entendimento. E depois ela reconheceu. Mas na hora do desentendimento, a gente não pensa em nada, né? Aí sobe a raiva. Mas, graças a Deus, eu fiz meu papel com Deus, honrei os meus pais, né? Amém. O importante é não deixar essa raiva sair a dominar, né? A gente tem que equilibrar nessa hora para não se arrepender depois. O segundo tema, irmãs, é sobre a mulher sábia não é invejosa. Então, qual o perigo da inveja em nossos corações? É forte, né? Em Tiago 3, vamos pegar a base bíblica aqui, 14 ao 16, diz assim: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Pois hoje a inveja e sentimento faccioso, onde há inveja, e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Em Provérbios 14:30 diz: o coração tranquilo é vida para o corpo, mas a inveja é podridão dos ossos. Pessoa invejosa, ela não tem paz nem para ela, né? Porque ela fica se comparando o tempo inteiro e desejando a vida de outra pessoa, né? Então, a pessoa não consegue nunca ser feliz, não consegue atingir seus objetivos, né? Porque ela está mais preocupada com o que a outra pessoa que ela está se comparando está conseguindo
do que Cris, ela dedicando tempo para ela conseguir o que ela quer. Às vezes ela nem sabe o que ela quer mais, né? Ela já está tão de olho no que a outra pessoa fez que ela está ficando para trás, está perdida, né? Isso é muito Oi, forte, né? Thaís. Quando a pessoa não descobre o propósito dela, não sabe o que Deus, porque para Deus ele tem um propósito para cada pessoa, né? E aí, quando a pessoa Exato. gera uma inveja na outra, ela esquece do propósito dela aqui na Terra, o que Deus tem para essa pessoa. Eu não sei se eu era invejosa, se eu adquiri isso, mas graças a Deus, quando eu descobri o meu propósito, quando eu descobri que Deus tem esse plano para cada pessoa, você começa a viver uma vida mais tranquila, mais leve, as coisas fluem, né? Se todo mundo parasse para refletir isso, gente, o mundo seria outro mundo, né? Mas que Deus possa conduzir a cada pessoa que tem essa prática de invejar, né? Mas Exato, isso é tão porque comum dentro da igreja uhum, que eu achava que só tinha no mundo, que dentro da igreja não, mas o que tem é que a irmã tá destacando mais na intercessão, a irmã está no louvor, causando inveja, a irmã está fazendo muito, por que não pega e não faz? Outro dia eu ouvi uma irmã, um cúmulo, o pastor e a esposa e um irmão e a esposa viajaram, e uma irmã teve a capacidade de falar assim: ai, um dia na vida eu vou poder parar meu carro no lugar do pastor, nossa, poder sentar no lugar da pastora. Eu falei assim, troca de cargo também com eles, porque é pesado, hein? vai passar o que eles passam, né? É. Eu ia falar esse exemplo da igreja, né? O pessoal hoje é tanta competição assim para quem pega o microfone, né? Para quem vai sair na foto da mídia, do vídeo. É uma competição O Cristiano, muito grande. ontem meu irmão almoçou comigo aqui, o pai da Liz, Uhum. ele converteu muito. Eu nunca vi uma conversão daquela. Foi de Saulo para Paulo mesmo. Ele sentou na mesa comigo e ele serve na igreja. Aí ele falou que quando ele sobe na igreja para colocar água para pastor, para alguém, ele falou assim: eu nem sei quem está pregando naquele dia, eu estou servindo é para o Senhor. Ele fica na igreja com os olhos fechados o tempo inteiro. Ele falou, porque o povo vai lá para servir é os homens, não é a Deus. É. É para E, competir quem compete, quem faz melhor do que o outro, quem canta melhor do que o outro. e assim, e isso gera muito afastamento, né? Porque as pessoas, todo mundo quer o microfone, mas não é para todo mundo, né? Deus tem um propósito para cada um. Uns vão pegar o microfone, vão ter Né? destaque, outros não. E tem um momento, tem estação de cada um, né? E aí, quando você acha que você deveria estar num lugar que você não está, aí você começa a achar que a liderança não está vendo, que o pastor não está dando oportunidade, e aí já começa um disse-me-disse, e daqui a pouco você está fora do propósito e fora da igreja, né? Eu estava até vendo um comentário esses dias nas redes sociais que eu achei bem interessante. Ah, você está na escola, você tem um desentendimento, você não sai da escola. Você está no trabalho, tem um desentendimento, você não sai. Lá na igreja, por mínimo desentendimento, você quer mudar de igreja. Eu ouvi né? isso. Você quer mudar, não pede discernimento para o Espírito Santo, nem nada. Você simplesmente resolve por si mesmo, né? Não aceita disciplina. Não aceita uma correção, né? Correção, Verdade. Não é sujeito às autoridades da terra. Como é que vai ser sujeito à autoridade do céu? Exato. Em Filipenses 4, do 11 ao 13, fala assim, a pergunta é, né, como podemos cultivar contentamento em vez de inveja? Né? Como a gente pode começar a se alegrar com a vitória dos outros, com o destaque dos outros, né? Em vez da gente ficar ali
pensando, e se eu tivesse nessa posição, essa posição deveria ser minha, né? Como evitar esses pensamentos? Não digo isso por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e sei também ter abundância. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. É muito forte esse ensinamento de Paulo, porque a partir do momento que você está vivendo ali o propósito do Senhor, você não está preocupado com a vida dos outros, né? E quando você não se compara, você olhando para você, para dentro de você mesmo, e para a sua relação ali com o Senhor, né? Com a sua conversa ali com o Espírito Santo, você não tem o que reclamar, né? Ele te sustenta, ele te guia, ele te dá tudo que você precisa. O nosso grande mal é a gente ficar se comparando. Por que eu tenho uma casa, fulano tem outro? Por que eu tenho um carro, o cara tem outro? Por que um estaciona aqui na igreja, o outro está estacionando longe? Né? A gente começa a se comparar. Você deu o exemplo, a pessoa queria estacionar ali onde o pastor estacionava. Mas onde você tem uma vaga para estacionar? Já não está bom? Né? Você já não consegue ir de carro, olha que bênção, você já tem um carro para ir até a igreja, né? Você consegue andar até a igreja, né? Do seu carro até a igreja. Então, quando você olha para dentro, você começa a ser grato, a se contentar, a agradecer, a ter alegria por aquilo que você tem. Isso que eu Porque ia aquilo falar. que você tem é suficiente. Aí Né? que gera gratidão, né? Gera a gratidão e é uma forma de combater a inveja. Né? Que Sim. você está olhando para dentro, não para os outros, não na comparação, né? As pessoas também têm muito de comparar, às vezes uma pessoa antiga na igreja não tem dons e talentos, aí chega um novo convertido, Jesus já batiza com o Espírito Santo, já tem dons e talentos, aí vai saber o porquê. Será que aquele lá está com mais intimidade e o outro que está lá antigo não está com intimidade com Deus, né? É aí que a gente vê a diferença, né, de quem está com Deus e quem está ali só por estar, né? É porque a gente precisa entender que Deus tem os seus mistérios também. Nem tudo a gente vai entender. Nem tudo a gente vai conseguir entender aqui. Então, infelizmente, dentro da igreja, né, tem muito isso. Principalmente a questão do batismo, né, como a Thaís disse. Mas a gente não sabe qual é o propósito do Senhor, né? O que o Senhor está trabalhando na vida daquele recém-convertido ou daquele que está há anos na igreja. A gente não sabe a obra do Senhor, o propósito dele, o que ele está e qual é o nível de intimidade, né? Que a pessoa está ali com o Senhor, porque o fato de estar muito tempo na igreja não quer dizer que está muito tempo andando com Deus. Cris, eu digo até também família, amigos, né? As pessoas elas têm que estar mais ligadas no propósito. As pessoas têm que entender o propósito, né? É o propósito que faz a pessoa viver a fé, né? De que as coisas podem. Até o jeito que você pensa, que você olha ao seu redor, né? E até mesmo porque Você a inveja, ela é algo que ela não é passageira como a raiva, né? A gente sente raiva, né? Espera um pouquinho, a raiva passa. Depois a gente consegue, né, pensar melhor, ter uma resposta melhor. A inveja é algo que vai te consumindo, vai corroendo, né? Quanto mais você pensa, mais você olha ali a pessoa, né? Pensa por que eu não estou no lugar dela, por que ela tem isso, por que aconteceu isso. É um sentimento que você vai alimentando, né? Só vai piorando e vai deixando você mesmo vai se diminuindo, né? Vai se colocando ali com inferioridade, vai tirando a sua paz, a sua alegria, né? Se você olha para dentro, você agradece a Deus por tudo que ele fez. Você começa a ver ali os pequenos milagres do dia a dia, mas quando você olha para a vida do outro, você começa a enxergar o que falta na sua vida. Você começa a comparar e começa a dar falta de algumas coisas. Quando que na Bíblia, Deus já fala que de nada nós teremos falta,
Por que que a gente não vai ter falta de nada? Porque ele nos supre com tudo, tudo que a gente precisa, né? Se a gente está firmado nele, está ali em comunhão em espírito com ele, a gente não vai sentir falta das coisas. Não é que não vai faltar as coisas para a gente, mas a gente não vai sentir a falta, porque, como Paulo diz aqui, ele é a nossa fonte da força. Aconteça o que acontecer, é ele que me fortalece. Então, a inveja, ela traz esse descontentamento, essa amargura, né? Tira essa paz do espírito, né? Essa alegria que Deus mesmo, né, nos prometeu ali, a gente ser firme e alegre. Oi? Desculpa. Você falou alguma coisa? Acho que foi algum ruído. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, mais uma vez, Paulo ensinando que a gratidão é uma atitude do coração cristão, né, do coração transformado ali. Em tudo não significa agradecer por tudo, mas em todas as circunstâncias, reconhecendo que Deus continua soberano e presente. E se a gente começa, né, a comparar um com o outro, a ter inveja, dificilmente a gente vai ser grato, né? A gente vai ser ingrato, porque a gente vai deixar de agradecer por tudo que Deus fez e está fazendo em nossa vida e começar a murmurar, a reclamar, porque começar a questionar por que eu não tenho isso, por que eu não sou assim, por que eu não estou nesse cargo, por que eu não estou na evidência, por que eu não saio na mídia, né? Por que eu não estou na liderança. Eu aprendi muito com a minha doença. Esses 4 meses que eu estou afastada, Deus me separou para um concerto. E eu aprendi a olhar o copo meio cheio do que olhar o copo meio vazio. Hoje, eu falei assim, quantas pessoas não agradecem porque têm mãos e elas funcionam, as pernas e elas caminham, reclamam que não podem, que não tem um carro, mas tem a perna para caminhar. Quando eu vejo que eu quase parei na cadeira de rodas, que tem dia que eu quero andar e as pernas o meu cérebro não manda o comando para as pernas. Meu marido tem que me trocar, tem que colocar meu tênis. Eu falei assim, quantas vezes eu falei que eu não precisava dele para nada. Aprendi a ser grata. Eu falei assim, Deus está fazendo comigo, igual fez com o Naamã. Eu tive que mergulhar 7 vezes para curar, 7 vezes para curar. Para curar orgulho. Eu levava meu carro para trocar pneu, para arrumar em oficina, eu não pedia nada a ele. Agora eu não dirijo, eu dependo de carona para ir na fisioterapia, eu dependo de alguém para me levar na igreja. Aí eu aprendi a ser grata pelo simples fato de eu conseguir colocar roupa, é uma vitória, roupa sozinha, dar um laço no cadastro, escrever novamente. Eu tinha uma letra tão bonita. Quando eu consigo me expressar escrevendo, pequenas coisas que eu nunca era grata e que, na falta delas, eu agora tenho gratidão. Gratidão porque eu consigo pagar a fisioterapia, porque eu consigo receber e ser afastada do trabalho. Porque você consegue ir na fisioterapia também, mesmo com carona. Né? Você consegue ir, você tem a carona, e tudo isso é a gente olhando do ponto de vista de gratidão, a gente vê que é Deus, né? Você não está indo o tempo todo. 4 Exato. meses. Eu vim para cá, para a casa dos meus pais, e todo mundo achou que 1 mês seria que eu ia recuperar. Aí um que ofereceu ajuda em dinheiro, outro ajudou eu te levo na fisioterapia. Agora tem 4 meses, já foram se afastando as ajudas.
Quem permanece Uhum. é o pai e a mãe, né? É. Permanece. Ô, Mas, Cris, não, pode terminar. então, eu me tornei uma pessoa muito mais grata. Eu entendi o que dia 23 de julho foi um marco na minha vida. Eu fui afastada do trabalho, eu já tinha tido atrofia há muito mais tempo e não parei para prestar atenção no meu corpo, que estava dando sinais. E o dia que eu ouvi uma pregação da pastora Raíssa falando, saia da multidão e venha para o centro da vontade de Deus, que eu quero fazer um concerto contigo. Não se conserta um avião com ele no alto, no ar. Se leva para a oficina para consertar. Aí entendi. Porque quando que eu trabalhando 10 horas por dia na rua, mais o resto em casa, mais neto, mais filha grávida, mais esposo, eu teria o tempo que eu tenho aqui com Deus. Eu tenho É o dia verdade. todo com Deus, o dia e a noite. Eu vou à igreja 3 vezes por semana, 4. Eu assisto culto online o dia que eu não vou. Eu tenho mais secreto com Deus. Eu posso acordar de madrugada, porque outro dia eu posso dormir de dia. Então, eu fui retirada do meio da multidão para vir para o centro da vontade de Deus. E nisso tudo eu vi. Parei de perguntar por que para Deus. Ele me explica, até na fisioterapia, ele é didático comigo. Deus é pedagógico. Quando eu faço errado, eu ando errado em cima da fita, a fisioterapeuta fala assim, volta, você consegue fazer melhor. Aí eu falo assim, é Deus me falando, você volta que você consegue fazer melhor, que para mim tem que ser o melhor. Verdade. Quer comentar, Thaís? Então, a falta de gratidão é algo muito, muito tremendo. Eu já vi pessoas sendo abençoadas por Deus, mas não era grato no que tinha e perdeu bênção, mas uma bênção assim cheia, entendeu? Então, assim, a ingratidão, a murmuração faz até a pessoa perder a bênção de Deus, o Deus tem para a pessoa. É, porque Deus não se agrada, né? Como a gratidão pode nos ajudar a vencer a comparação com os outros? Em Colossenses 3, do 15 ao 17. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Em Salmo 100, do 4 ao 5. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Aqui fala muito sobre a graça, né, que é algo que a gente precisa pensar, né, porque hoje a gente vê as pessoas questionando tanto a Deus, né, e esquecendo que nós não somos merecedores de nada disso, né? É tudo pela graça, é tudo pela misericórdia dele que se renova a cada manhã, porque todos os dias a gente erra, a gente peca, e quando a gente peca, a gente se afasta, né? E a gente volta porque a graça dele nos alcançou. E hoje a gente está vivendo assim, com tanta inveja, querendo tudo, né? Querendo tantas coisas materiais, querendo, né, tantas coisas que a gente olha nos outros e quer para a gente, né? Ou sonhando com tantas coisas e esquece que
a gente precisa ser grato com aquilo que ele já nos deu, porque nem isso a gente merece. Se a gente for olhar a nossa natureza humana, pecaminosa, era para estarmos perdidos, né, sem salvação, mas a graça dele nos alcançou. Mas a gente prefere olhar talvez o copo vazio, né? Ah, falta isso, falta aquilo, quero isso, quero aquilo. Mas e a graça dele, né? Já não basta? Já Isso não é aí, suficiente para a nossa vida? a graça, a misericórdia, o favor, e ele ainda deixa aquele versículo, que ele faz além do que pedimos ou pensamos, né? Olha que graça. A Muita gente tem que graça ser grato por isso, né? para alcançar esse favor merecido do Senhor. Exato. E você satisfeito com o que você tem, você não fica observando a vida do outro que o outro tem. É verdade. Porque o que você tem já te basta, já te preenche. E o que nos preenche é a presença. Muitas vezes o vazio é justamente esse, né? É o espaço que só cabe Deus, mas a Só pessoa está tão preocupada em ver o que a outra pessoa está fazendo, o que está acontecendo na vida da outra pessoa, que não busca Deus. Então ela pode até chegar a ter tudo aquilo, todo o destaque, tudo que ela está almejando ali, por uma inveja, né? Por estar se espelhando, comparando com alguém. Só que no fundo ainda falta alguma coisa, né? Porque o principal não está ali. Né? Quais são os exemplos bíblicos de pessoas que caíram por causa da inveja? O clássico, né? Caim e Abel. Né? Os irmãos ali, bem no início, lá em Gênesis, já trouxe esse exemplo. E o interessante da Bíblia é que não esconde essas coisas, né? Não, a gente não tem só pessoas ali na Bíblia perfeitas, né? Eles mostram, né, justamente que o que teve, né, o que aconteceu ali de errado, né, que caiu, e nos ajuda a entender hoje, né? Hoje a entender que a inveja não é algo bom, né? Algo que a gente deve cultivar, a gente precisa evitar. Antes dele, Lúcifer, né? Exato. Veio Lúcifer, queria ser igual a Deus, né? E acabou sendo jogado lá do céu, né? Acabou sendo excluído. Então, em Gênesis 4, do 3 ao 7, diz assim: aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irado e o seu semblante caiu. Então o Senhor lhe disse: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então aqui já fala que a gente precisa dominar os sentimentos, né? O sentimento de raiva que ele teve ali, de inveja, de ira, de injustiça, no ponto de vista dele, né? E ele não conseguiu dominar, né? Infelizmente. Então esse é um dos perigos, né? Porque a gente fica invejando, a gente, eu também não posso estourar, também não posso, né, ter um escape, eu não posso nunca gritar, nunca irar. A questão é você dominar, né? Porque você perdeu o domínio, vai ser usado contra ti, como está aqui, né? O próprio mal que ele está fazendo vai ser usado contra ele. É um pecado que ele vai cometer, né? Em 1 Samuel também, 18, do 7 ao 9, Saul e Davi. As mulheres cantavam, brincando, e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Já começou uma comparação aqui, né? Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhes desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul olhava para Davi com maus olhos, né? Que falta aquele entendimento do propósito, né? O que Deus tem para mim?
É 10 milhares ou é menos, né? O que ele me deu, eu tenho que ser satisfeita, porque é o que ele me deu e é o que vai me satisfazer. Não vai me fazer falta os 10, a não ser que eu comece a comparar. Eu começo a olhar que o outro tem 10. Aí eu vou começar a me questionar, mas por que eu não tenho 10? Mas se eu não olhar para o outro, não vai me fazer falta. Eu vou ficar feliz com os milhares, né, ali, não sei se é um, se é dois, quanto foi que ele ganhou. Então, essa é uma das raízes da inveja, a comparação. E aí, como você falou, né, Jane, Lúcifer, né, queria ter os mesmos poderes que Deus. E a Bíblia já fala que ele era formoso, né, ele era bonito, né, mas ele queria ser como Deus, né, ele queria ser ali lindo, perfeito, poderoso como Deus. Ele já tinha poder sobre os anjos lá, né? Tinha. É o maior. Mas não era suficiente para ele, né? Não. Ele comparava com Deus e queria porque queria ser Deus, né? Quinto, como podemos confiar que Deus tem um plano único para cada um de nós? Em Jeremias 29:11 diz: nos lembra que Deus nunca perde o controle da história. Seus planos são de paz, esperança e futuro. Pessoais, fiéis e perfeitos, mesmo quando ainda não os vemos. Em Efésios 2:10 também diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, como a gente pode confiar no plano de Deus? Para mim, a única forma é a gente acreditando ali que a Bíblia é a palavra de Deus, né? É a verdade, porque lá nos garante isso, nos garante que Deus, ele tem um plano, ele tem promessas para nós ali desde o ventre da nossa mãe. Ele está no controle de tudo, né? A nossa mãe não nos teve por acaso, né? Nós não nascemos ao acaso, por mais que o mundo, talvez a ciência, né, tenta explicar dessa forma. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Deus tem um propósito, né? Que nós viemos nessa terra para cumprir o propósito de Deus. Vocês querem comentar alguma coisa sobre essa parte? Já é o último item, tá? Ô, Cris, a gente tem que se lembrar que tudo na nossa vida, em todas as áreas, o nome dele tem que ser glorificado, né? Em tudo, em tudo. Então, quando você coloca isso em primeiro lugar, claro, Deus, e depois que o nome dele em tudo, é na saúde, é nas finanças, é glorificado, aí, minha filha, você tem uma vida de abundância, de prosperidade, de uma vida eterna, né? Que é isso que ele garante pra gente, né? Verdade. Comentar alguma coisa, Jane? Bom, eu coloquei aqui para completar que Deus declara que conhece plenamente os seus planos, né, para o seu povo, né? Ele criou, ele desenhou o plano de cada uma de nós. Mesmo quando o cenário parece difícil, tem o exemplo lá do exílio na Babilônia, né? O Senhor afirma que seus pensamentos são de paz, de esperança e futuro, não de destruição. Isso revela um Deus que governa a história com propósito, mesmo quando não entendemos o processo, né? Mesmo quando tudo diz que não, mesmo quando o mundo está desabando, a gente não está entendendo ali com a nossa mente humana, né? Como que está tendo paz, esperança, como Deus está naquela situação, mas Deus está. Deus vê o todo, enquanto nós vemos apenas o momento. Os planos de Deus visam paz e esperança, não mal. Confiar em Deus é crer, mesmo em tempos de espera, pois nós somos feitura dele, como nós acabamos de ler, né? A nossa identidade vem dele, não da circunstância. Então, o que você está passando hoje não te define, né? Você é quem Deus diz que você é. Essa é a sua identidade, o que a Bíblia diz que você é. Não é a situação hoje, não é a depressão, né? Não é um problema
que você está passando financeiro, um problema de saúde, ou seja lá em que está acontecendo na sua vida, né? Ou espera por algum milagre, alguma coisa, você não é isso, né? Isso é passageiro, isso é a circunstância, é o momento, é o que você está vivendo hoje. Mas o plano que Deus tem para você é um plano de eternidade, né? Um plano de paz, um plano de esperança, um plano de boas, né? Boas novidades ali, bons planos. Ele fala da sua bondade, né? E a gente precisa viver isso, né? Acreditando nisso. O dia mal passa, o dia bom passa, né? E Deus está ali com a gente em todos os momentos. Glória a Deus. Olha que palavra agora no final. E é isso, eu acho que creio que Deus ele tem forjado a gente todos os dias, né? Porque isso tudo que a gente passa aqui justamente é para a gente ser trabalhado, para a gente estar lá na glória limpo, puro, né? Edificado, santo. Amém. Verdade. Quer comentar alguma coisa, Jânia? Acabamos aqui. Eu tenho aprendido muito nesse tempo a confiar sem ver o próximo degrau. Eu tô com a junta médica, eu tenho 3 neurologistas, aí descobriu com isso, eu fiz uns 60 exames, descobriram que meu fígado estava produzindo enzima demais, me passaram por hepatologista, aí fiz ressonância do fígado, repeti o exame, aí o exame baixou as enzimas que tinham dado alta, não deu alteração nenhuma no fígado, aí me passaram para um oftalmologista ontem, para ver se eu tinha uma doença que chama doença de Wilson, que forma um anel de cobre no olho. Não acharam nada, mas que justifique eu ter essa atrofia do cerebelo, que fez com que minha fala ficasse arrastada e comprometesse a coordenação motora. E durante esses 4 meses não teve um que eu ficasse desesperada, porque eu sei que Deus está me segurando no colo. Não vão achar nada em mim, porque a última ressonância que eu vou fazer vai ser para provar que o Deus que eu creio é um Deus que faz milagres. Amém. Que Amém. tem, junto com a junta médica, tem mais um que eles não conhecem, que está lá, que entra comigo no consultório, que entra comigo no tubo toda vez. Amém. Que tem um verdadeiro diagnóstico, né? Tem. Hoje eu falei com ele, eu falei, Senhor, o Senhor que me fez, vai me consertar, então o Senhor vai lá, conta para os médicos o que eu tenho para eles apertarem o parafuso certo. Eu voltar à vida, que de repente eu dirigi, não dirijo mais, trabalhava, não trabalho mais, era mãe de família, dona de casa, larguei minha casa, avó, minha filha vai ganhar neném de novo agora em fevereiro. Eu quero pegar minha neta no colo, ficar com ela, ninar. E Deus Vai sabe, pegar, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Vai dar certo. Minha neta Laura falou assim, você tem até fevereiro para deixar de ser tonta. Para pegar a Letícia. Que gracinha. Mas em nome de Jesus, Vai, Deus vai abençoar. ele vai me curar. Vai sim. Vamos Mas orar esse então? tempo continua glorificando, continua sendo grata, porque você está no processo, né? Estou no processo e não estou desanimada. Continuo servindo a Deus do mesmo jeito e sendo grato, porque E vai servir de testemunho ainda. eu estou vendo a mão dele em cada situação, a cada exame que eu faço que não dá diagnóstico, eu vejo a mão dele. A cada médico que ele coloca na minha vida e que se interessa pelo meu caso, em estudar o meu caso, é a mão dele.
sempre a mão dele em tudo. Eu estar aqui com a minha família, minha mãe me auxiliando, paizinho aqui deitado perto de mim. Isso é privilégio. Isso é só Deus. É. Irmãs, vamos orar então para a gente encerrar? Senhor Deus e amado Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento de estudo, Senhor. Obrigado, Deus, pelas minhas irmãs que estão aqui participando, a Thaís, a Jane, Pai. Abençoe a vida delas, ó Pai, a família. Abençoe a Jane, ó Pai, a cura física, Pai, que ela precisa, Senhor, o tratamento, Pai. Nós cremos que o Senhor está, ó Pai, direcionando todas as coisas e que a cura já foi decretada, Senhor. O Senhor já liberou a cura na vida dela, Senhor. Agradecemos a Deus pela sabedoria, pela maturidade que o Senhor está dando para ela, Deus, para passar esse tempo, Pai, esse tempo com o Senhor, Pai, por estar passando por essa provação, Pai, e ter ali a certeza que o Senhor está com ela, Pai. Continue sustentando a tua filha, a tua serva, Senhor, que ela não venha desanimar, Pai, mas que ela venha lutar, ó Pai, durante esse tempo de espera, ó Pai, com os olhos firmes no Senhor, ó Pai, no testemunho que o Senhor está preparando para ela, Pai, nós cremos. Abençoe, Pai, a filha dela, Deus, a netinha que está chegando, Pai, que você esteja, Pai, preparando todas as coisas, ó Pai. Cuida da família, ó Deus, que ela não está podendo cuidar, mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor está suprindo, ó Pai, todas as necessidades dela e da família, Pai. Abençoa os pais, Senhor, que está cuidando dela, toda ali a junta médica, ó Pai, o tratamento, as medicações, nós colocamos tudo em Tuas mãos, ó Pai, e Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem ensinado, o Senhor tem, ó Pai, ali sustentado a Tua filha, Senhor. Te pedimos, ó Pai, também pelos grupos, Pai, que nós estamos trabalhando, encerrando o estudo da Mulher Sábia esse ano, Pai. Já colocamos diante de Ti o novo propósito para o ano que vem, dos 40 dias, do devocional, Pai. Que o Senhor já esteja preparando o coração de cada mulher, ó Deus, que vai participar. Que seja um momento, ó Pai, de consagração, para buscarmos, ó Pai, a Tua vontade para esse novo ano em nossas vidas, ó Pai. Nós colocamos tudo, ó Pai, em Teus cuidados, ó Pai. Nos dê uma noite abençoada, tranquila na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Cris, irmã Jane, foi um prazer. Tá, obrigada pela oportunidade. Sexta-feira a gente vai fazer de novo, Jane, se você quiser e puder participar.